Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 758 do STJ. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube. Não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, nem de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que porventura também tem interesse nesse conteúdo. Fica também o convite, não deixa de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E por último, aquele convite super especial para você que ainda não é membro do Clube da Lei, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, o nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada e também a todos os planos de leitura, que são planos de leitura por carreira e por edital. Isso significa, gente, que você tem um estudo continuado sempre que sai um edital novo daquela carreira abrangida pela assinatura. Então, saiu o edital novo, sai o plano de leitura novo, plano de leitura esse baseado no plano geral da carreira para você ter uma continuidade de estudo. Olha só, o que você precisa para um estudo super completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem fazer parte que eu te aguardo no nosso clube. O primeiro julgado do dia foi inserido na Lei número 8.212 de 91, Lei das Normas Gerais da Previdência Social, e é uma tese repetitiva. Tese repetitiva, tema 1115. O tamanho da propriedade não descaracteriza por si só o regime de economia familiar, caso sejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. Gente, o segurado especial ele está previsto lá no artigo 12, inciso 7º da Lei 8.212. Segurado especial é a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de multa colaboração, na condição de. Aí existem alguns requisitos. Então, por exemplo, o produtor seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meieiro, comodatário ou arrendatário rural que explore a atividade. Aí, dentre esses requisitos, aqui dessa atividade está a atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Essa exigência de área não superior a 4 módulos fiscais está prevista, ou melhor, passou a ser prevista em 2008 com a Lei 11.718. Então veja só, é um requisito a mais diferente daqueles que anteriormente existiam. Mas primeiro, o que é um módulo fiscal? O módulo fiscal está previsto lá na Lei 4504 de 64 e ela é uma unidade de medida que ela expressa o tamanho mínimo de uma propriedade rural para ela ser capaz de garantir o sustento de uma família que exerce atividade rural em um determinado município. Então, ele não é linear. Por quê? Porque a depender do local onde aquele imóvel está situado, ele precisa ser maior ou menor para que se possa produzir aquilo que é suficiente para o sustento de uma família. Então, o módulo fiscal ele pode ter de 5 a 110 hectares, a depender daquilo que o INCRA definir. Então, por exemplo, se você está em uma área de semiárido, em uma área de pouca produtividade, teoricamente o módulo fiscal ele é maior. Se está em uma área fértil, em uma área onde é possível produzir mais, então o módulo fiscal vai ser representado por uma quantidade menor de hectares. E aí, para o indivíduo ser segurado especial, ele precisa trabalhar em regime de economia familiar. Então ele tem que ser um pequeno proprietário rural, um trabalhador rural em pequena área.
E a partir de 2008, a lei passou a delimitar que na agropecuária esse pequeno espaço seria até 4 módulos fiscais. Só que aí se pergunta, e se for um pouco maior do que 4 módulos fiscais? Enfim, isso aqui é algo rígido, isso aqui é algo que por si só afasta qualquer possibilidade do indivíduo ser considerado segurado especial. E aí a jurisprudência vem dizer que não. E o STJ entende que, olha, mesmo que o indivíduo trabalhe em uma área um pouco maior do que esses 4 módulos fiscais, isso por si só não vai descaracterizar a sua condição de segurado especial. Isso daí vai ter que ser visto junto com outras situações, com outras características do seu trabalho, da sua situação socioeconômica, da atividade que ele desenvolve. Então isso aqui vai ser o norte, né? Mas por si só, o simples fato da área ter mais que 4 módulos fiscais não será suficiente para afastar a sua condição de segurado especial. Próximo julgado do dia, inserido no Código Brasileiro de Trânsito, mais uma tese repetitiva, é o tema 1118. Somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, IPVA, do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. A questão aqui é o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O que ele diz? No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro do veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado do DF, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado. Sob pena, aí olha só, isso aqui é importante, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Então veja só, o que esse dispositivo diz? O João vendeu um carro para o Pedro. O Pedro tem a obrigação de comunicar essa venda ao Detran e emitir um novo certificado de registro do veículo em seu nome, em nome do comprador. Se ele não fizer isso, o antigo proprietário ele tem um prazo, né? Primeiramente, o comprador tem um prazo, que está previsto lá no artigo 123, parágrafo 1º. Se ele não fizer isso nesse prazo, o vendedor tem 60 dias para comunicar isso ao Detran, para dizer, olha, eu já vendi. E aí ele vai encaminhar essa documentação para poder comprovar que vendeu o automóvel. E se ele não fizer isso? Aí ele é solidariamente responsável por todas as penalidades que sejam aplicadas em virtude deste veículo. E aí vem a pergunta, e um débito de IPVA? Então, vamos dizer que o comprador não pagou o IPVA do veículo. O vendedor pode ser responsabilizado? E a resposta é não. Por quê? Porque IPVA não é uma penalidade. E veja só o que diz a súmula 585 do STJ. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do CTB não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Se o artigo 134 fala de penalidade, é possível fazer uma interpretação extensiva para dizer que um imposto pode ser enquadrado? Claro que não, né, gente? Nunca a gente pode fazer interpretação extensiva em prejuízo do contribuinte. Em que essa tese repetitiva inova em relação à súmula, a súmula 585 do STJ? Inova porque a súmula ela fala que não é possível
Simplesmente ela diz, olha, IPVA aqui não rola. A regra do artigo 134 do CTB não fala de IPVA. Já a tese repetitiva diz, olha, até pode existir uma sanção parecida aqui, mas tem que ter uma lei estadual ou distrital específica atribuindo essa responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA na hipótese de não comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. Então ela não veda, né? Essa é a posição mais atual do STJ, de que não existe necessariamente uma vedação. O que existe é uma necessidade de lei estadual ou distrital nesse sentido. Se não houvesse a lei estadual ou distrital nesse sentido, não é possível, porque não há como fazer uma interpretação extensiva do artigo 134 do CTB para abranger também o IPVA. Próximo julgado do dia, inserido no Código Tributário Nacional, é também uma tese repetitiva, o tema 1123. O artigo 3º da Resolução RDC 10 de 2000 estabeleceu em concreto a própria base de cálculo da taxa de saúde suplementar, especificamente na modalidade devida por plano de saúde, artigo 20, inciso 1 da Lei 9961 de 2000, em afronta ao princípio da legalidade estrita, prevista no artigo 97, inciso 4 do CTN. Então vamos lá. O que diz o princípio da legalidade estrita? Está lá no 97, inciso 4. Somente a lei, e aqui quando é lei mesmo, lei, pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e de sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 29, 57 e 65. Mas, primeiramente, o que raios é taxa de saúde suplementar? Essa taxa é uma das formas de arrecadação da Agência Nacional de Saúde e todas as operadoras devem realizar o recolhimento trimestral dessa taxa de acordo com o número de beneficiários. Existe previsão, então, sobre essa taxa, está lá na Lei 9961 de 2000, mas essa lei não traz especificamente qual é a base de cálculo. E aí vem uma resolução. A resolução RDC 10 de 2000 e disse, olha, a base de cálculo é essa. Isso é possível? É possível uma resolução definir qual é a base de cálculo de uma taxa? De forma alguma. Então, essa resolução é ilegal. Próximo julgado, inserido no Código Penal, e mais uma tese repetitiva. E essa daqui é importante, hein? Importantíssima, gente. Tema 1150. Essa tese está dividida em 3 tópicos. Então vamos lá para o primeiro tópico. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem. Então veja só, o indivíduo, enquanto tramitava o processo, a ele foi determinado uma medida cautelar de recolhimento noturno obrigatório, bem como de recolhimento obrigatório nos fins de semana. O que isso representa na prática, gente? Isso representa uma privação de liberdade, semelhante a uma prisão domiciliar. É o mesmo que dizer, olhe, a partir das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã você está preso na sua casa. Você está em prisão domiciliar, você fique aí e não saia. O que se está fazendo aqui? Se está comprometendo a liberdade do indivíduo. Já que é uma medida que vai comprometer a liberdade do indivíduo, nada mais correto do que dizer que, caso esse indivíduo venha a ser condenado, ele vai poder detrair da sua pena aquele período que ele já ficou recolhido em sua residência. Ok? Ok. 2. O monitoramento eletrônico associado à atribuição do Estado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado, ao qual não é determinado
e disponibilizado o aparelho. Então veja só, chegou-se à conclusão de que é possível fazer a detração do período de recolhimento noturno ou recolhimento em dias de folga. Foi-se determinado ao indivíduo essa cautelar, por esse período vai haver detração de pena. Ok. Só que aí o Ministério Público disse, opa, mas como é que eu vou saber que ele cumpriu? Ele não tinha monitoramento eletrônico. Se ele tivesse, eu até poderia, de fato, verificar que toda noite ele ficava em casa, não saía, que no fim de semana, no feriado, ele ficava em casa. Mas nesse caso aqui não tem. E aí, a gente vai mesmo assim fazer a detração da pena? E aí, o juiz deve dizer, vai, sabe por quê? Porque eu, juiz, não determinei que ele ficasse com monitoramento eletrônico. Então, ele não tem nada a ver com isso. Cabia ao juiz ter determinado, e caso não determine, o jurisdicionado não pode ficar prejudicado por uma situação como essa. Se eu, Estado, não dei uma condição, não dei um equipamento para monitorar o cumprimento da medida que foi determinada, então, de que forma eu posso depois penalizar o indivíduo por essa não atuação estatal? Então, de fato, tendo ou não monitoramento eletrônico associado, é possível sim a detração. Conclusão 3. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Então vamos lá. Foi aplicado ao MEV uma cautelar de recolhimento obrigatório noturno das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Portanto, ele tinha que ficar quanto tempo por dia recolhido? 8 horas diárias. E aí, na hora de fazer essa detração, para cada dia que ele ficou recolhido à noite, vai ser um dia a menos? Aí também não, né? Aí também é demais. Você vai pegar as 8 horas de detração. Então, a cada 3 dias, nesse exemplo que eu dei, vai ter a detração de um dia de pena. E se der menos que 24 horas, aí você despreza. Fração de dia é desprezado. Então, ele ficou tantas horas recolhido em casa. Você vai transformar essas horas em dia. O que sobrar, o que for fração de dia, aí você despreza. E daqui para frente nós começamos o julgado da segunda sessão do STJ. Primeiro julgado, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é descabida a reclamação ao STJ com fundamento em inobservância de acórdão proferido em recurso especial em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Qual é a questão? O artigo 988 diz que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para 4. Garantir a observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Vamos com calma que isso pode ser confuso. Suponha que o juiz de primeiro grau profere uma decisão que contraria uma decisão que foi tomada pelo STJ em resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência. Beleza? O que o advogado da parte pode fazer? Ele pode propor uma reclamação com o objetivo de garantir a observância desse acórdão que foi proferido no incidente no IRDR ou no IAC, né? Incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência, beleza? Só que vamos aqui para uma situação diferente. Suponha que tivemos uma decisão em um IRDR e aí, em face dessa decisão, foi interposto um recurso especial ao STJ. E o STJ decidiu em sentido contrário, né? Trouxe ali uma decisão nova sobre esse assunto, beleza?
E aí o Joãozinho propôs uma ação e o juiz decidiu ali contrariamente àquilo que foi decidido naquele recurso especial em face do IRDR. Cabe reclamação? Não. Aí nesse caso, o STJ já disse que não cabe reclamação com fundamento em inobservância de acórdão proferido em recurso especial em IRDR. Mas que coisa louca, né? Como assim? Por que que em face da decisão em IRDR cabe e em face do recurso especial que foi interposto em face de um IRDR já não cabe? Que loucura é essa? Como é que a gente explica isso? E aí a gente explica isso dizendo que o recurso especial em face daquela decisão proferida em IRDR, ela não se equipara à decisão proferida em IRDR. Ela se equipara a um recurso especial repetitivo. Então, a lógica aqui é diferente. Então, não se pode enquadrar aqui esse recurso especial em face de IRDR, que é um recurso repetitivo por equiparação, no artigo 988, inciso 4, que não trata disso. Trata tão somente daquele acórdão proferido em julgamento de IRDR e IAC. Inclusive, a ministra Nancy Andrighi, lá na reclamação 36476 de São Paulo, que foi julgada lá em 2020, ela destacou o seguinte, que essa possibilidade de apresentação de reclamação em face de decisão proferida em recurso repetitivo existia no CPC de 2015 em sua redação original, mas foi suprimida pelo próprio legislador ainda durante o período de vacatio legis do CPC de 2015. O que isso demonstra? Que não existia na época, e até hoje não existe, já que não houve nada que mudasse esse cenário, interesse legislativo na existência dessa hipótese de reclamação. Então, portanto, não é possível a reclamação em face de uma decisão proferida em recurso repetitivo. E lembrando mais uma vez que o recurso especial em face do acórdão proferido em sede de IRDR, ele se equipara a um recurso repetitivo. É muito fácil confundir o recurso repetitivo com o IRDR, porque os dois têm a mesma finalidade básica, né? Que é a de uniformizar a jurisprudência. Mas existem peculiaridades. E aí, caso vocês queiram, depois eu posso gravar um videozinho no YouTube ou no Instagram, falando um pouco, diferenciando um pouco o que é um IRDR do que é um recurso repetitivo. Pode dar um vídeo bem bacana. Se for do interesse, manda um oi lá no Instagram, no WhatsApp, que quem sabe em breve a gente faz um material falando sobre esse assunto. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ, daqui para frente os julgados são da segunda turma, inserido na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 81. Destaque da seguinte forma: a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva e solidária. E, nos casos em que o poder público concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária ou com ordem preferencial. Tem uma súmula do STJ, não tem, gente? Súmula 652 sobre esse assunto. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. O que isso significa? Que primeiro quem tem a obrigação de restabelecer aquele dano ambiental que foi causado é quem causou o dano. Mas se por algum motivo esse indivíduo que causou o dano não reparar, aí é possível sim exigir da administração pública a reparação desse dano. E a responsabilidade é solidária, então ele vai ter sim que reparar o dano integralmente. E aqui nesse caso concreto foi uma ação civil pública em desfavor tanto de particulares quanto do município. Por quê? Porque esses particulares eles realizaram a construção que suprimiu vegetação nativa de uma área de preservação permanente.
que era ali, fazia parte do bioma da Mata Atlântica. O município foi avisado e durante mais de 6 anos ele permaneceu inerte, mesmo havendo prova da ciência do município do dano ambiental. Então temos aqui uma responsabilidade decorrente da ação de indivíduos particulares e também da omissão do município. E nesse caso concreto ainda teve uma peculiaridade, porque quem finalmente levou a efeito algum tipo de investigação foi o Estado e não o município. Mas aí isso de forma alguma desconfigura essa responsabilidade do município, já que havia prova da ciência deste mesmo município durante mais de 6 anos. E aí, o julgado aqui conclui dizendo que o Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável. Só que, naturalmente, a execução decorrente desse ato é subsidiária. Então, quem primeiro vai ter que restabelecer o dano causado é o próprio causador do dano, que aqui no caso é um particular. Então, somente em sendo frustrada essa reparação, aí é que há o dever do Estado. Julgado agora da terceira turma do STJ, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: nos termos do artigo 1021, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, não é possível aceitar carta-fiança como depósito prévio do valor da multa em que a instituição financeira figure como fiador e afiançado. Gente, isso aqui é uma presepada, para lhe falar a verdade. Enfim, vamos lá. O artigo 1021 trata do agravo interno. O agravo interno é aquele recurso em face de decisão proferida por relator. Quem vai julgar o recurso é o respectivo órgão colegiado. E aí, o parágrafo 4º do artigo 1021 traz uma situação muito interessante. Ele diz, olha, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível e improcedente, em votação unânime, por que é em votação unânime? Porque se não for unânime, já não é manifestamente inadmissível e improcedente, né? O órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, veja só, o relator proferiu uma decisão, o indivíduo interpôs o agravo interno. Se esse agravo interno for manifestamente inadmissível e improcedente, e a votação for unânime dizendo isso, o órgão colegiado, em uma decisão fundamentada, por que é uma decisão fundamentada? Porque não é automático, né? Não basta ser uma decisão de improcedência por unanimidade, tem que ser manifestamente inadmissível e improcedente. Aí, essa turma pode, ou melhor, esse colegiado, né, seja turma, seja sessão, enfim, pode condenar o agravante a pagar ao agravado uma multa, que vai de 1 a 5% do valor da causa. Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da Justiça, que farão pagamento ao final. Então, o indivíduo ele é condenado a essa multa. Ele não pode interpor nenhum outro recurso enquanto ele não pagar a multa. Então ele já paga na hora para a outra parte? Não, né? Ele deposita, né? Na verdade, esse valor ele fica lá depositado até o final do processo, porque, enfim, ele também pode em algum momento conseguir reverter isso. Mas o fato é que ele não recorre, ele não interpõe nenhum outro recurso enquanto ele não pagar. E aí é uma coisa muito séria, né? Muito gravosa. Por conta disso, a jurisprudência até aceita, por exemplo, que o indivíduo traga algum tipo de garantia. Dentre essas, uma fiança, uma carta de fiança, que é uma garantia de natureza fidejussória. Então, por exemplo, o indivíduo traz uma fiança bancária. E aí, coloca lá nos autos que foi realizado um contrato de fiança bancária e que por isso não vai realizar naquele momento o depósito. Isso daí pode ser aceito, beleza? Eu vou até o Banco do Brasil, realizo com o Banco do Brasil um contrato de fiança bancária e coloco lá nos autos.
Só que por que eu disse lá no começo que isso aqui foi uma presepada? Porque nesse caso, a ação era contra uma instituição financeira. Então vamos dizer que a ação era contra o Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil foi condenado, lá nessa hipótese do 1021, parágrafo 4º. E aí no lugar do Banco do Brasil depositar, ele trouxe uma carta de fiança onde ele era o fiador e o afiançado. Ou seja, ele foi o fiador dele mesmo. Isso aqui é quase uma esquizofrenia, né, gente? Já pensou se eu, Bruno, fosse ao invés de, de depositar, eu colocava lá um contrato de fiança comigo mesmo. Eu dizia, olha, se eu não pagar, eu garanto que eu mesmo pago. Muito bom. Sabe, enfim, coisa que eu não sei como é que esse tipo de coisa acontece, não, meu povo. Enfim, não pode. Resumindo, você não pode ser fiador de você mesmo. Essa é a conclusão que chegou-se aqui no RESP 1.997.043 do Mato Grosso do Sul. Próximo julgado do dia da quarta turma, inserido no Código de Processo Civil. Vamos lá, respirei fundo, vamos de novo. Julgado da quarta turma, inserido no Código de Processo Civil. Aqui eu vou ler só o destaque, tá bom? Porque é um julgado importante, porque trata do caso do desastre de Mariana, mas que para efeito de concurso realmente não é um julgado que vai ter grande relevância, pelo menos não nesse destaque, né? Em ação que tem por objetivo apenas a reparação de danos morais e materiais suportados por pescadores, em razão do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, não se discutindo a responsabilização do Estado, não prevalece a competência da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, permitindo-se o ajuizamento no foro de residência do autor ou no local do dano. Então aqui um caso bem específico, trata aqui da tragédia do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, mas que para efeito de concurso realmente não vai ter aqui uma grande relevância, já que trata de um caso concreto muito específico. Próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: é possível aplicar a pena de perdimento da herança aos herdeiros, ainda que estes não tenham sido interpelados pessoalmente, quando comprovados o conhecimento acerca da ocultação de bens da herança e o dolo existente na conduta de sonegação desses bens. Esse julgado aqui é interessante e trata aqui de uma coisa que pouco se fala até, que é a pena de perdimento da herança do herdeiro que sonega um determinado bem no inventário. Então veja só, capítulo 2 dos sonegados, artigo 1992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário, quando estejam em seu poder, ou com seu conhecimento no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe caiba. Então vamos aqui para um caso concreto. O José faleceu e ele deixou 2 filhos adolescentes e uma filha adulta do seu atual casamento. Os 2 adolescentes eram Enzo e Miguel e a filha adulta era Maria. Do seu casamento anterior, ele deixou 2 filhos também, Pedro e Pietro. E aí são esses 5 herdeiros. Estava me esquecer aqui, não tinha viúva, só tinha esses daí mesmo. Os herdeiros eram esses 5. Só que durante a vida, o José doou um imóvel aos 3 filhos do atual casamento. Ou seja, ele doou um imóvel ao Miguel, ao Enzo e à Maria. Só que ele doou isso de uma forma oculta. Ele fez isso para quê? Para poder prevalecer o interesse desses filhos, que eram os filhos do atual casamento, em detrimento de Pedro e Pietro. Qual o efeito prático da doação de um bem a um filho? Essa doação, ela é considerada um adiantamento da herança, né? Está lá no artigo 544, a doação de ascendentes e descendentes ou de um cônjuge a outro,
importa adiantamento do que lhes cabe na herança. E aí, a Maria foi a inventariante. Ela foi representada pelo mesmo advogado que Miguel e o Enzo, então os três chegaram lá com um advogado só, Miguel, Enzo e Maria foi a inventariante. Em suas primeiras declarações, Maria ocultou a existência do referido imóvel. Por quê? Porque, enfim, ela não queria que esse imóvel fosse para ser dividido também com Pedro e Pietro. E aí, por esse motivo, Pedro e o Pietro, que sabiam que esse imóvel existia, interpelaram a Maria, inventariante, sobre a existência do imóvel. E ela negou, ela disse, olha, esse imóvel existe, mas quem comprou fui eu. Quem comprou fui eu, o Miguel e o Enzo. Quando isso aconteceu, o Miguel e o Enzo ainda eram adolescentes, nesse momento em que Maria foi interpelada e ela disse que o imóvel foi ela que adquiriu e não o pai. Só que decorreu a instrução processual. Nesse meio tempo, Miguel e Enzo já eram maiores, capazes, e na instrução processual ficou claro que não tinha como Maria, Pedro e Enzo, Maria, Miguel e Enzo terem comprado esse imóvel. Porque Miguel e Enzo eram crianças, adolescentes na época que esse imóvel foi comprado. Maria também era uma jovem adulta ali, quase um adolescente ainda, nenhum dos três trabalhava, nenhum dos três tinha renda. Então, da onde viria esse imóvel? A mãe também não tinha renda, então enfim. Certamente, assim, com zero margem de dúvidas, chegou-se à conclusão de que foi de fato um adiantamento de herança. E Miguel e Enzo, nesse decorrer, nesse ínterim, já maiores e capazes, permaneceram negando que foi um adiantamento de herança. Permaneceram sustentando aquilo que foi colocado desde o começo. Quando se comprova essa ocultação de bem, qual é o efeito prático? O efeito prático, então, é a perda do direito que lhe cabia. Então, Miguel, Enzo e Maria podem aqui, de fato, perder o imóvel. E aí o imóvel, ao invés de repartir por 5, vai ficar só para Pedro e Pietro. Só que é necessário, gente, para que essa pena de perdimento aconteça, que exista certeza absoluta de que houve uma intencional e dolosa ocultação do bem. Então aqui tem que ter uma certeza absoluta disso. Por isso, a jurisprudência diz, olha, só é possível a incidência dessa pena de perdimento do bem se houver interpelação do herdeiro sobre a existência de bens sonegados. Como a gente viu no exemplo, houve interpelação de Maria sobre isso, não houve? Houve. Só que os dois outros, Miguel e Enzo, eram adolescentes na época, então eles não foram interpelados. Só que nesse caso concreto, apesar disso, eles mantiveram toda a narrativa durante todo o curso do processo, mesmo depois, já adultos, já maiores e capazes. Portanto, nesse caso aqui, o STJ disse, olha, nesse caso, há de se verificar que de fato houve uma má-fé, houve um dolo de ocultação. Mesmo que não tenha existido uma interpelação específica de Miguel e Enzo. Então, nesse caso aqui, é possível a perda do direito, mesmo sem a interpelação específica de Miguel e Enzo. Próximo julgado do dia, inserido no Estatuto da OAB, Lei número 8906 de 94, destaque da seguinte forma. É descabida a cobrança antecipada de honorários ad êxito relativamente a ações ainda não julgadas em definitivo, apenas com base em decisão liminar. Então, o que é esses honorários ad êxito? É aquele em que o advogado só cobra ao final da ação e em caso de êxito. Então, é aquele caso que você diz assim, olha, não vou te cobrar nada hoje não, mas se você ganhar 30% é meu. Então, se você ganhar 10 mil, passa 3 mil para cá. Esse é o honorário ad êxito. Aí a pergunta é possível cobrar antecipadamente o honorário com base tão somente em uma decisão liminar que foi proferida e deu ali, em virtude dessa decisão liminar, algum ganho patrimonial ao autor da ação? Não é, né? Por que que não é? Porque a decisão liminar pode ser a qualquer tempo revista, inclusive. Então, de fato, não é possível você cobrar de imediato um honorário ad êxito
em virtude de uma decisão liminar. É necessário sim aguardar uma decisão definitiva. Próximo julgado do dia, e aqui é o último julgado de hoje da quarta turma do STJ, também inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: é incabível a repropositura de cumprimento de sentença de parcela de mesmo crédito que não foi cobrado anteriormente em observância à coisa julgada impeditiva de nova demanda. Gente, a lógica aqui por trás desse julgado é simples. É de que, olha, você não pode cobrar de novo, você não pode dar início novamente ao cumprimento de sentença que você já deu início anteriormente. Ok. Só que esse julgado aqui especificamente, ele é bem complexo. Eu nem vou entrar aqui em minúcias sobre ele, até porque, enfim. Mas aqui existiam 3 ações em face de uma determinada empresa, cada uma dessas ações cobrando valores milionários, até que foi celebrado um acordo e, em virtude desse acordo, foi homologado, essas 3 ações foram extintas e foi realizado ali simplesmente um parcelamento em 2 vezes. Só que aí foi necessário dar início a um cumprimento de sentença, no caso dessa sentença homologatória de acordo, foi cumprido e aí, ok, homologou, tudo certo. Só que depois disso houve uma discussão, porque aí, o autor disse que, na verdade, aquilo que foi cumprido foi somente a primeira parcela e não o valor integral. E aí, por conta disso, se deu início a uma nova ação de cumprimento de sentença. Só que aí já ficou estranho, né, de cara, porque se faltava algo, o valor total tinha que ter sido pedido já no primeiro cumprimento de sentença. Não fazia sentido você primeiro propor um cumprimento de sentença para depois propor outro. Lembrando que aqui, apesar de que de início eram 3 processos, mas foi realizado um acordo onde conjuntamente esses processos foram resolvidos. Então aqui, na verdade, é uma situação muito peculiar, cheia de nuances. Mas, em síntese, o que fica para a gente aqui em termos de tese, em termos didáticos, é que você não pode repropor um cumprimento de sentença de parcela do mesmo débito. Por quê? Porque a partir do momento em que você propõe o cumprimento de sentença do débito, já existe ali uma coisa julgada impeditiva de uma nova demanda. Então você não pode propor outra demanda para poder requerer o cumprimento de sentença referente ao mesmo débito. Iniciamos aqui os julgados da quinta turma do STJ e o próximo julgado foi inserido na Lei número 11.343 de 2006, Lei de Drogas. E se trata aqui de um julgado bem importante, porque ele vem para pacificar a jurisprudência, porque até então existia uma divergência entre a quinta e a sexta turma do STJ. Agora a quinta turma caminha junto com a sexta. As condutas de plantar maconha para fins medicinais e importar semente para o plantio não preenchem a tipicidade material, motivo pelo qual se faz possível a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica do tratamento. Então vamos lá. Como era a posição da quinta turma antes desse julgado? Era a de que a ausência de regulamentação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita da cannabis sativa para fins medicinais não pode ser suprida pelo judiciário. Essa decisão foi de 2022 já, foi lá de maio, saiu inclusive no informativo 736. Naquela ocasião, o STJ, a quinta turma da STJ, melhor dizendo, disse: olha, entendo que existe uma preocupação com a saúde, que a pessoa que planta a maconha para fins medicinais, ela está fazendo isso para tutelar a sua própria saúde, mas não existe uma regulamentação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação técnica, quanto aos requisitos e autorização do cultivo, etc. Inclusive, se chegou a falar naquele julgado que não havia como se ter uma segurança de que aquela maconha plantada em casa atenderia aos padrões necessários para seus fins medicinais. Isso por quê? Porque não existia um procedimento de avaliação técnica quanto
aos requisitos para autorização do cultivo. E aí, por conta disso, naquela ocasião, não foi deferido, não foi concedido o habeas corpus preventivo. Ocorre que a sexta turma do STJ, em uma decisão muito próxima, essa decisão da quinta foi em maio. Em junho, saiu também informativo do STJ, informativo 742, uma decisão da sexta turma do STJ em sentido contrário, dizendo: é cabível a concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico especializado e chancelado pela Anvisa. Então, aqui, a sexta turma foi em um caminho contrário. Ela disse: olha, apesar de que seja verdade que não existe um procedimento de avaliação técnica quanto a isso, muito mais grave é deixar a pessoa que precisa do medicamento sem acesso a esse medicamento por conta de uma omissão estatal, porque caberia ao Estado já ter providenciado essa avaliação técnica, essa procedimentalização técnica para o plantio, já que muitas vezes o acesso ao medicamento em si é muito custoso, é caro, e muitas vezes aquele indivíduo não consegue acesso a esse medicamento por uma série de barreiras. Então, além disso, vamos dizer que ele não pode sequer plantar. Então, assim, realmente entendo eu que o entendimento da sexta turma do STJ é muito mais coerente com a realidade. E a quinta turma realmente agora vai ao encontro da sexta turma e diz: olha, realmente faz sentido, e aqui se parte de toda a argumentação do direito fundamental à saúde, se parte também de que o tipo penal da lei de drogas, ou melhor, a lei de drogas em si, ela tem por finalidade exatamente a tutela da saúde pública. Então, não faz o mínimo sentido você penalizar a utilização de uma droga com fim medicinal, inclusive em um contexto em que desde 2015 a Anvisa já autoriza o uso medicinal da cannabis sativa em medicamentos. Hoje são 18 medicamentos, segundo constou aqui no julgado, que já utilizam a cannabis sativa como composto ativo. Então, parte realmente dessa questão da tutela da saúde pública, o bem jurídico tutelado pela lei de drogas é a saúde pública, então não há como essa lei ser utilizada de uma forma contrária a isso. E, por outro lado, se é possível a concessão do habeas corpus preventivo, porque existe uma omissão estatal. E basta você perceber que em todos os tipos penais previstos na lei de drogas, existe um fragmento que diz: sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, por exemplo, artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, aí vai um monte de verbo, até que no final diz: entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Qual o problema aqui? É que não existe a regulamentação para o plantio de maconha medicinal. Deveria existir? Deveria. Por que deveria? Porque a Anvisa já reconhece que a maconha tem sim um efeito medicinal, inclusive utilizado hoje em 18 medicamentos. Não foi isso que a gente falou ainda agora? E desde 2015 essa autorização existe. Só que esses medicamentos, via de regra, são importados, são caros, muitas pessoas não conseguem acesso e, como alternativa, elas precisam plantar. E não existe hoje uma determinação legal regulamentar sobre esse plantio de maconha medicinal. Então, portanto, é sim necessário, é sim possível que se conceda um habeas corpus preventivo. E aí, gente, só para a gente aprofundar aqui um pouquinho o tema também, esse julgado ele também traz o caso da importação de semente de maconha. E aqui se entende que se trata de um fato atípico quando essa importação tem por objetivo a plantação de maconha com fins medicinais. Ok? Acontece que lá no informativo 683, em 2020,
A terceira sessão do STJ já proferiu uma decisão muito mais ampla, dizendo que é atípica a conduta de importar pequena quantidade de semente de maconha. E naquela oportunidade não se delimitou de nenhuma forma qual seria o objetivo desse indivíduo que importa essa pequena quantidade. E por que esse fato é atípico? Em primeiro lugar, porque a semente de maconha não possui a THC, que é a circunstância psicoativa que é encontrada na cannabis sativum. Então, não tem a substância psicoativa, logo, não é droga. Por outro lado, não é matéria-prima para a obtenção de droga, para o preparo de droga, porque dela não se extrai a droga. Na verdade, se trata de uma semente que vai plantar. Então, aqui se trata de um mero ato preparatório impunível. Existe ainda o entendimento de que pode ser um crime de contrabando, mas realmente crime de tráfico não se trata aqui, inclusive por esses motivos que eu trouxe. Não há circunstância psicoativa na semente e não se trata de um ato preparatório. Próximo julgado do dia já é o julgado da sexta turma, daqui para frente, julgados da sexta turma, foi inserido no Código Penal e o destaque da seguinte forma: o inadimplemento de pensão alimentícia apenas configura crime de abandono material quando o agente possui recursos para prover o pagamento e deixa de fazê-lo propositalmente. O que é esse tal desse crime de abandono material? Ele está previsto lá no artigo 244 do Código Penal. Deixar, sem justa causa, de prover assistência do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho e ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa e de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, trata-se aqui do caso do indivíduo que deixa de pagar a pensão alimentícia judicialmente acordada. Então vamos lá. O Joãozinho atrasou a pensão da filha, parou de pagar a pensão da filha. Ele cometeu o crime de abandono material? Calma lá. Qual é o elemento volitivo deste tipo penal? É um tipo penal que só existe na forma dolosa. Então é o indivíduo que dolosamente deixa de pagar a pensão alimentícia. Por que, professor? Onde é que está escrito isso? Não está escrito em nenhum canto, gente. Só que a gente sabe que a regra é que o crime só existe na forma dolosa. Para que o crime exista também na forma culposa, é necessário que o tipo penal específico traga a previsão da penalidade aplicável à forma culposa. Quando não existir, o crime só existe na forma dolosa, que é a regra. Então, se o indivíduo deixa de pagar a pensão alimentícia, é necessário verificar. Ele deixou de pagar culposamente, ele deixou de pagar por uma circunstância que sequer pode ser considerado que existe uma culpa, ou ele deixou de pagar dolosamente, porque ele realmente não queria pagar. E aí sim, nesse caso em que há um dolo do indivíduo de não pagar a pensão, aí ele pratica o crime de abandono material. Se não houver dolo, se houver tão somente uma culpa, mesmo que uma culpa grave, aí não é crime de abandono material. Agora, gente, não confunda uma coisa com outra coisa. Você sabe que um indivíduo que deixa de pagar a pensão alimentícia, ele pode sofrer uma prisão civil de até 3 meses, não uma prisão criminal. São duas coisas diferentes. Então, o indivíduo, ele pode, sem falar aqui nada de culpa, de dolo, nada, ele pode ser civilmente preso em virtude do não pagamento de pensão alimentícia, mas essa prisão civil tem um caráter meramente coercitivo. O objetivo é tão somente que o indivíduo pague a pensão que ele está devendo. Não confunda com crime de abandono material. Aqui se trata de uma penalidade na esfera penal, onde é necessária a verificação da existência do dolo de não pagamento. Próximo julgado do dia
inserido no Código de Processo Penal destaca da seguinte forma: ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. Esse tema do reconhecimento de pessoas, especialmente o reconhecimento fotográfico, é um tema que está muito em evidência. E não é à toa, de fato, faz sentido estar muito em evidência porque houve uma virada jurisprudencial até que recente sobre esse tema, lá no ano de 2020, no finalzinho de 2020, porque até então era reconhecido, até então, melhor dizendo, a posição do STJ era de que o artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata sobre o procedimento para reconhecimento de pessoa, trazia ali uma mera recomendação. Então, deixar de seguir o procedimento não acarretaria nenhum tipo de nulidade, já que era uma mera recomendação. E aí é até interessante você saber que o legislador está escrevendo recomendações nas leis, especialmente no Código de Processo Penal. A sexta turma do STJ acabou com ou melhor, iniciou uma virada jurisprudencial ao trazer lá no HC 598886 um julgado no sentido de que não se tratava de uma mera recomendação. E ali, aquele julgado, eu cheguei a fazer vídeo comentando, fiz, eu acho, já podcast, eu não lembro, mas eu tenho um vídeo sobre esse assunto, que inclusive está aí no material escrito, tem o QR Code, você pode ler esse QR Code ou clicar, e aí vai abrir o vídeo onde eu falo sobre esse julgado, porque na época foi um dos julgados que eu considerei mais importantes do ano. E em alguns trechos ficava muito claro que o objetivo daquele julgado era virar a jurisprudência, era mudar de vez essa história de que o artigo 226 é uma mera recomendação. E dizer, olha, não cumpriu o que diz o artigo 226, traz uma nulidade. E aí, foi assim que a sexta turma decidiu. Posteriormente, a quinta turma do STJ também passou a adequar seu entendimento àquilo que foi decidido pela sexta turma, isso já no ano de 2021, e posteriormente também o STF, já no ano de 2022, informativo 1045 do STF, em um voto inclusive do ministro Gilmar Mendes, adequou também o seu entendimento. Então, realmente foi um voto, foi uma decisão que virou jurisprudência. Hoje temos as duas turmas do STJ, que tratam sobre direito criminal, quinta e sexta turma, e também o STF com uma posição nesse sentido. E aí, dentre esses temas, o tema mais importante, talvez mais pujante do reconhecimento de pessoas é o reconhecimento fotográfico. E por conta disso, o STJ, nesse julgado da sexta turma, trouxe a questão de que o reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia deve ser uma mera etapa prévia ao reconhecimento pessoal. Já no ano de 2022, no informativo 730, essa disposição foi readequada, porque se disse, olha, nós dissemos que é uma etapa antecedente, mas não é uma etapa antecedente obrigatória. Então, quando for necessário, vai ser uma etapa antecedente. E sempre é necessário que se tome as mesmas providências que se tomaria no reconhecimento pessoal. Então, não se pode, por exemplo, utilizar a técnica do show up. E aí, o que é essa tal dessa técnica? Ela é quando você simplesmente exibe a pessoa suspeita e pergunta, foi ele? Por que você não pode fazer isso? Porque quando você simplesmente exibe uma pessoa suspeita, você acaba de alguma forma induzindo aquela pessoa a criar uma falsa memória de que foi ele. Foi ele. Você trouxe uma pessoa mais ou menos parecida naquele momento em que o crime aconteceu. Foi tudo muito rápido, você não conseguiu ali ver muito bem, então
chegou em uma pessoa parecida, você encaixou as peças, você disse, foi ele, eu tenho certeza. E muitas vezes não é de má fé, é realmente uma questão que a psicologia explica que pode induzir uma falsa memória. É uma falsa memória, não é uma má fé. O indivíduo acha mesmo que foi aquela pessoa. Então, por conta disso que o artigo 226 traz a previsão de que, veja só, vamos ler o artigo 226? Vamos ler porque ele é importante. Quando houver necessidade facial reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa que tiver de ser reconhecida será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Então, você vai descrever. É loiro, tem olhos castanhos, 1,80 m, papapá. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tenham qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, você não traz só um suspeito, você traz pessoas parecidas e em fileira para que você diga, ah, foi aquele ali. Se houver qualquer razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade, em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que este não veja aquela. E aqui o ideal é sempre aquele vidro, onde você só vê de um lado. Então, o indivíduo está aqui reconhecendo, quem está dentro da sala não consegue ver quem está do outro lado. É o ideal. 4. Do ato de reconhecimento, lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Então, sempre vai haver um laudo pormenorizado. Então, isso aqui é o mínimo para que se evite a criação de falsas memórias, o falso reconhecimento, etc. E aqui, na verdade, nesse julgado do informativo 758, houve tão somente um distinguish. Porque, veja só, normalmente, quando existe uma virada jurisprudencial, é assim, você traz uma decisão que às vezes tem uma carga muito forte e depois vão chegando casos concretos e você vai ajustando um ponto ou outro, você vai fazendo distinções, vai dizendo, olha, nesse caso concreto aqui é diferente, e aqui foi algo assim. Inclusive, por favor, vejam o material escrito. Lá eu trouxe muitos casos onde o STJ já fez distinguish, dizendo, olha, nesse caso aqui até não se utilizou o procedimento do artigo 226, mas não tem nulidade. Por quê? Aqui foi um exemplo, disse, olha, nesse caso aqui, teve reconhecimento fotográfico, ele está em desacordo com o procedimento do artigo 226, mas a condenação vai ser mantida. Por quê? Porque existiam outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que eram independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório. Então, se tem prova independente suficiente para identificar, por que vai ter nulidade no reconhecimento? Essa foi a lógica. Faz sentido? Faz todo sentido. E, gente, o último julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não é compatível com a via do habeas corpus a pretensão de declaração de inconstitucionalidade do artigo 28A do Código de Processo Penal. A questão aqui do artigo 28A, que traz o acordo de não persecução penal, é que muito se fala sobre a inconstitucionalidade decorrente da necessidade do indivíduo fazer a confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal. Se diz que essa obrigatoriedade da confissão, nessa etapa do processo, acaba servindo como algo que fere o princípio da presunção de inocência. Faz sentido? Concorda? Eu concordo. Eu acho que, de fato, essa obrigatoriedade da confissão formal e circunstanciada, de fato, fere o princípio da presunção de inocência. Eu concordo. Bruno, você concordar ou discordar de algo muda alguma coisa na minha vida? Não muda absolutamente nada. Então, nem tem por que eu dizer se eu concordo ou não, na verdade, porque isso não muda nada na sua vida. Mas o fato aqui é que esse julgado não trata da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do artigo 28A do Código de Processo Penal. Ele trata, na verdade, de uma questão procedimental. Ele disse, olha, pela via do habeas corpus,
não é possível o STJ declarar a inconstitucionalidade do artigo 28A. Aí você pergunta, mas por que, professor? Não existe o controle difuso de constitucionalidade? E nesse controle difuso de constitucionalidade, qualquer juiz ou tribunal não pode declarar que determinado dispositivo, determinada lei é inconstitucional? Existe. Mas também existe a tal da cláusula de reserva de plenário, segundo a qual um tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei em uma decisão tomada pelo pleno desse tribunal, pelo plenário. No caso do STJ, não existe um pleno do STJ, mas existe a Corte Especial. Então, só a Corte Especial do STJ poderia declarar essa inconstitucionalidade. E onde é que está previsto isso, essa tal dessa cláusula de reserva de plenário? O professor nunca tinha ouvido falar nisso. Está lá no artigo 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, veja só, essa é a tal da cláusula de reserva de plenário. E tem também a súmula vinculante número 10, que diz que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, a súmula vinculante 10 vem para fechar a porteira, né? Ela diz, olha, não pode declarar inconstitucionalidade sem ser pelo órgão especial e nem sequer você pode afastar a aplicação no todo ou em parte, porque se você fizer isso, você vai estar, na verdade, tentando contornar aqui a cláusula de reserva de plenário, então não pode. E aí, professor, você falou, mas eu não entendi. Por que que o STJ, então, não pode declarar inconstitucionalidade em um habeas corpus? Porque pelo regimento interno do STJ, o habeas corpus não chega até a Corte Especial do STJ. A Corte Especial do STJ não vai julgar habeas corpus. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Reitero todos os convites, vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube da Lei. Não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Não deixa de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada. Nem de curtir, compartilhar, comentar, enviar para aquele amigo esse podcast. Vem fazer parte, vem estar junto com a gente cada vez mais e eu te aguardo no nosso próximo podcast.